Vim para a casa da família no Natal. O meu lugar à mesa foi dado ao novo namorado da minha irmã. Minha mãe disse: "Este ano, vamos ficar só com a família mais próxima." Eu sorri e voltei para o carro. 30 minutos depois, meu primo mandou uma mensagem no grupo da família. Ainda bem que o chato foi embora. Abri o aplicativo do banco, fechei a linha de crédito e cancelei o pagamento final do buffet do aniversário. Às 10h11, o grupo explodiu com mensagens desesperadas. "Não faz isso. Não some. Foi mal. O meu lugar na mesa tinha sumido." E não é metáfora. De verdade ele tinha desaparecido. Cheguei na casa na manhã de Natal, depois de 4 horas dirigindo desde Boston. Eu carregava uma sacola com presentes embrulhados, uma garrafa de vinho e uma torta que eu não assei, mas pela qual paguei $40 numa padaria em Back Bay. Porque minha mãe adora dizer que eu nunca trago nada feito em casa. A garagem estava cheia, então estacionei na rua e entrei, esperando o caos de sempre, crianças correndo, alguém queimando bacon, meu pai fingindo lembrar onde eu trabalho. Mas, em vez disso, silêncio. Não aquele silêncio comum, aquele silêncio tenso, onde todo mundo sabe de algo que você ainda não sabe. Como se eu tivesse chegado cedo numa reunião que já aconteceu. Foi então que vi a mesa de jantar. 6 lugares. Cartõezinhos com nomes. E onde deveria estar o meu? Nada. Só um casaco preto, caro, pendurado na cadeira como se já fosse de alguém. Do novo namorado da minha irmã. Eu nunca tinha visto o rosto dele, mas já tinha ouvido falar. Trabalha com imóveis, tem um podcast motivacional, dentes brancos demais para serem reais. Lá estava ele, rindo com meu pai como se jogassem golfe juntos há anos. Antes que eu dissesse qualquer coisa, minha mãe saiu da cozinha, me viu e disse: "Este ano, só vamos ter a família mais próxima." Ela nem piscou quando falou. Como se eu fosse um vizinho que apareceu sem avisar. Fiquei olhando para ela. Ela voltou para a cozinha. Eu me virei e fui embora. Não falei nada. De volta ao carro, fiquei sentado com o motor ligado. Eram 9h47. A torta ainda estava quente. A garrafa de vinho suando no frio. Minhas mãos não tremiam. Eu não estava com raiva. Ainda não. Só me sentia fora do lugar, como se alguém tivesse movido minha vida 1 centímetro pro lado e esperasse que eu não notasse. Por costume, abri o grupo da família. O caos de sempre, meus primos mandando fotos das crianças abrindo presentes, selfies tremidas com mimosas. E aí o Dave soltou a dele. Ainda bem que a depressão foi embora. LOL. Fiquei olhando para aquilo por 1 minuto inteiro. Ele sabia o que eu tinha passado no último ano. Todos sabiam. Os 6 meses sem dormir. A ida ao pronto-socorro. A vez que meu chefe teve que me tirar do escritório porque eu não conseguia respirar. A mensagem que mandei quando estava no fundo do poço. Todos viram. E essa foi a piada. 3 pessoas riram. Uma delas foi a minha mãe. Foi aí que algo estalou. Abri meu aplicativo do banco. A primeira coisa que eliminei foi a transferência automática que pagava a conta de luz dos meus pais. Depois, o pagamento agendado pro fornecedor do buffet do aniversário da minha mãe no mês que vem. Cancelado. O Google Drive compartilhado que eu criei e bancava? Aquele que todos usavam para planejar férias, dividir gastos, organizar viagens? Deletei tudo. Em seguida, fechei a linha de crédito que eles usaram quando o aquecedor quebrou no último inverno. Estava no meu nome. Fui eu que paguei tudo, sem ninguém saber, porque era pela família. Às 10h11, o grupo da família virou um caos. "Thomas, onde você está? Não faz isso. Não nos ignore. Isso é imaturo. Sua mãe está chorando." Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Só pânico. Porque o plano B deles contar comigo tinha ido embora. Eu não respondi. Coloquei o celular no porta-luvas e dirigi até um restaurante a 20 minutos dali. Pedi ovos, não comi. Fiquei lá, só pensando. Eles ainda não sabiam o que eu sabia. O Dave.
Os filhos dele. A história da toalha. A filha dele se encolhendo quando ele se mexia rápido demais. Tia Meredith me ligou chorando. Me pediu para manter tudo entre a gente. Disse que foi só um dia ruim. Que ele não queria machucar ninguém. Que nem foi uma agressão, foi só uma toalha, só estresse. Ela disse que denunciar isso destruiria a família. Mas aqui está a verdade, eu não faço mais parte da família. Foi isso que me disseram hoje de manhã. Então agora, estou livre. E o próximo passo é meu. Quando voltei pro motel naquela tarde, tinham tentado me ligar 7 vezes. Minha irmã, 2. Uma delas foi minha mãe, logo depois de o Dave postar mais uma indireta passivo-agressiva no grupo. Espero que todos estejam curtindo o drama. Feliz Natal. Alguém reagiu com um coração. Eu não respondi nenhuma das mensagens. Pedi comida chinesa. Sentei na cama, deixei a TV ligada num programa de competição culinária. Não comi um só pedaço. Só conseguia pensar na toalha. Foi há 2 semanas, numa terça-noite. Tia Meredith me ligou do nada, chorando tanto que mal conseguia falar. Disse que o Dave tinha surtado. O filho mais novo derramou suco no laptop dele. Ele estava bêbado. Pegou uma toalha e girou com força. Acertou o braço dela. Deixou uma marca vermelha na hora. Não foi a primeira vez, ela disse. E nem foi a pior. A criança mais velha começou a trancar a porta do quarto à noite. Meredith encontrou um buraco na parede de gesso. Dave mandou ela calar a boca e não envolver a família. A ligação terminou com ela me implorando para não contar para ninguém. Por favor, Thomas. A gente resolve isso entre a gente. Você sabe como as pessoas são. Isso vai destruir tudo. E eu disse, ok. Eu não queria piorar as coisas. Queria acreditar que ele podia mudar. Isso foi antes de eu vê-lo fazendo piada com a minha depressão. Antes de ver o rosto dele, todo satisfeito, sentado na mesa dos meus pais na cadeira que foi tirada de mim. Antes de ver minha própria mãe rindo com ele. Então, eu registrei o boletim de ocorrência. Naquela noite mesmo. Eu ainda tinha os prints das mensagens dela descrevendo tudo. Ainda tinha o áudio da nossa ligação. Anexei tudo. Preenchi o formulário. Assinei eletronicamente. Enviei pro escritório de serviços para crianças e famílias. Levou 10 minutos. Na manhã seguinte, acordei em meio ao caos. 10 chamadas perdidas. Uma mensagem da minha mãe. Você realmente fez isso? Você precisa parar antes de arruinar vidas. Isso é sério, Thomas. Você não entende. Mas eu entendia, sim. O que eu não entendi era como eles achavam que eu continuaria fingindo enquanto me apagavam da família como se eu fosse o problema. Eu era quem pagava as contas deles. Aquele que ajudava nos bastidores, quieto, enquanto Dave silenciava os filhos, e mesmo assim ainda ganhava purê de batata extra no jantar. Minha mãe tentou ligar de novo naquela noite. Eu não atendi. Minha irmã mandou mensagem. Isso era mesmo necessário? Respondi com 2 palavras. Você começou. No fim do dia, também cancelei a contribuição do plano de poupança universitária que eu mantinha pro meu sobrinho. 7 anos. Eu gostava dele. Mas ele tinha um pai que agora achava engraçado fazer piada sobre suicídio. Deixa ele cuidar disso. Tia Meredith ligou na manhã seguinte. Eu atendi. Ela perguntou se eu tinha feito a denúncia. Eu disse que sim. Ela me implorou para não falar com mais ninguém. Perguntei por quê. Ela disse que não queria que a família se desintegrasse. Eu disse a ela que isso já tinha acontecido. Eu não estava tentando destruir ninguém. Só estava cansado de fingir que ainda valia a pena manter de pé. Eles podiam ficar com a mesa. Eu tinha acabado de virá-la. 2 dias depois do Natal, uma carta dos Serviços de Proteção à Criança chegou na casa do Dave. Nem precisou de 72 horas completas. É isso que acontece quando você anexa fotos, áudios e relatos de testemunhas diretas. Eu sabia,
porque liguei para confirmar se tinham recebido tudo. A mulher no telefone não pareceu surpresa. Só disse: entraremos em contato com a família em breve. Como se não fosse a primeira vez que alguém denunciava o Dave. Não me senti mal. Na verdade, não senti nada. No mesmo dia, minha mãe postou uma foto da família ao redor da árvore de Natal. Meu lugar ainda estava vazio, mas completamente editado. Um espaço cuidadosamente apagado entre minha irmã e o namorado. O braço do sofá, cortado da imagem. Todos sorrindo. A legenda? Abençoados além da medida. Os verdadeiros fogos de artifício começaram naquela noite. Às 22h38, meu celular tocou de novo. Minha irmã mandou a primeira mensagem. Que diabos você fez? Depois o Dave ligou. Deixei tocar. Em seguida, ele mandou mensagem. Você acabou de estragar tudo. Tirei um print e respondi. Não, Dave. Você fez isso à meia-noite. Meredith ligou chorando de novo. Disse que o pessoal do CPS apareceu na casa dela, porque uma das crianças estava hospedada lá enquanto Dave se recuperava. Parece que ele gritou com a assistente social. Disse que foi um mal-entendido. Tentou culpar o videogame pelo hematoma. Mas a filha mais velha não o defendeu. Meredith estava apavorada. Disse que a menina perguntou: eles vão me levar embora? Perguntei a ela. Isso soa como algo que uma criança diria, por causa de um videogame? Ela não respondeu. No dia seguinte, meu pai finalmente ligou. Não para pedir desculpas. Não para perguntar como eu estava. Ele começou com essa. Você acha que isso faz de você um herói? Eu ri. De verdade. Alto. Disse para ele que eu nem queria ser nada. Ele então começou a reclamar. Disse que eu envergonhei a família. Que roupa suja se lava em casa. Que o Dave estava passando por muita pressão. Perguntei onde estava toda essa energia quando eu estava tendo ataques de pânico e ninguém foi me visitar. Quando eu estava a uma mensagem de distância de um frasco de comprimidos e ninguém ligou. Quando eu paguei o imposto da casa dele no ano passado, sem dizer uma palavra. Ele ficou em silêncio por um instante. Então disse as palavras que eu já sabia que viriam. Se você não consertar isso, não será mais bem-vindo aqui. Eu disse. Você já tomou essa decisão na manhã de Natal. E desliguei. Naquela noite, escrevi um e-mail para o consultor financeiro com quem trabalhei por anos, o mesmo que me ajudou a montar um fundo fiduciário para os meus pais, destinado a ser usado quando completassem 70 anos. Pedi que dissolvesse o fundo, transferisse tudo de volta e encerrasse qualquer planejamento futuro relacionado ao patrimônio deles. E disse exatamente o porquê, porque eu me cansei de pagar por pessoas que me tratam como um peso. Sangue não significa lealdade, ele respondeu em menos de uma hora. Disse que entendia. Na manhã seguinte, minha mãe me mandou uma foto por mensagem. Era da cozinha. Os remédios do meu pai estavam espalhados no balcão. A mensagem dizia: vamos perder tudo. É isso que você quer? Não respondi. Porque ela estava errada. Eles não perderam tudo. Eles só me perderam. O ano novo chegou como um rojão mudo. Só percebi que tinha passado quando vi fogos à distância. Pequenos clarões sobre um lago congelado, entre os pinheiros. Eu estava em uma cabana de um cômodo, num pedaço de terra no interior de New Hampshire, perto do lago Winnipesaukee. Sem Wi-Fi. Sem encanamento. Tinha um fogão a lenha, uma cama e uma pá. Era exatamente o que eu queria. Sem barulho. Sem gente. Sem família. Encontrei a cabana através de um cara que conheci numa loja de equipamentos no ano passado. Ele era bombeiro. Agora vivia fora do sistema e alugava cabanas para pessoas que queriam sumir por um tempo. Paguei em dinheiro. Sem documento. Sem perguntas. Quando disse que só queria desaparecer um pouco, ele nem piscou. Nos 3 primeiros dias, não toquei no celular. Caminhei por horas pela floresta. Escalei colinas congeladas com raquetes de neve que me deram bolhas.
Cortei lenha até meus braços falharem. Vivi de aveia instantânea e café preto. Parei de pensar no grupo de mensagens. Parei de pensar na cadeira vazia na mesa. Parei de pensar no fato de que eu era sempre a pessoa para quem todos ligavam quando algo quebrava, quando as contas se empilhavam, quando alguém precisava de dinheiro só por um tempinho. No quarto dia, dormi melhor do que em anos. Sem sonhos. Só escuridão. Quinto dia. O celular tocou. Sinal fraco. Uma barra. Segurei na janela. Era Lily. A única prima que parecia ter escapado da doutrinação da família. Mais nova, mais quieta. Nunca postava indiretas, nunca passava pano pro Dave. A mensagem foi curta. Podemos conversar, por favor? Liguei para ela. Atendeu no primeiro toque. Ei, disse ela, você talvez não queira ouvir isso de mim, mas acho que deveria. Eu escutei. Lá fora nevava daquele jeito calmo, silencioso, de neve que só faz som quando cai. Ela contou tudo. Dave perdeu o emprego. O CPS já tinha ido à casa 2 vezes. A filha mais velha falou. Disse que aconteceram outras vezes. No plural. Disse que viu a irmãzinha ser empurrada contra a parede durante uma briga por causa de pasta de dente. Ela descreveu hematomas. Gritos. Disse que se trancava no quarto à noite. As 2 meninas foram retiradas de casa temporariamente. A situação não era boa pro Dave. Agora estavam com Lily e a namorada dela. Pela primeira vez em anos, estavam seguras. E a família estava implodindo. Meredith estava à beira de um colapso. Minha irmã desativou o Instagram depois que começaram a surgir perguntas. Parece que minha mãe até ligou pro CPS tentando esclarecer as coisas. Mas já era tarde. A investigação agora tinha vida própria. E aí Lily disse algo que me congelou mais do que o vento lá fora. Estão todos culpando você. Não o Dave. Não a Meredith. Não os anos de silêncio. Você. Meu? Falei, incrédulo. Inacreditável, né? Ela disse. Mas é exatamente o que eu esperava. E é por isso que estou te ligando. Sua mãe contou pra vovó que você encerrou o fundo, e o papai ouviu. Agora tá todo mundo surtando. Estão dizendo que você destruiu a situação financeira da família. Eu quase ri. As mesmas pessoas que se sentaram à mesa sem mim. Que disseram que eu não era da família próxima enquanto entregavam meu lugar a um sujeito que mal conheciam. Agora queriam que eu voltasse e salvasse todos eles. Lily ficou em silêncio por um tempo. Depois disse. Eles estão com medo de você agora. Foi estranho ouvir isso, mas eu entendi o que ela queria dizer. Eu não era mais o filho calado que assinava cheques e evitava confusão. Eu me tornei a única pessoa que eles não conseguiam controlar. Eu tinha dinheiro. Tinha informações. E estava cansado de ser útil para quem sempre me viu como descartável. Não falei muito mais. Só disse que estava bem. E agradeci por ela estar cuidando das meninas. Antes de desligar, ela falou. Eles vão tentar te atingir. Não deixa. Naquela noite, sentei perto da lareira, olhando fixamente para o fogo, e deixei a raiva vir crua, sem filtro, sem remorso. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando consertar a bagunça de ninguém. Eu não era a rede de segurança. Não era o que doava, o que resolvia, o que absorvia tudo. Eu era livre. Mas a liberdade não é silenciosa. Não é limpa. Ela queima, arranha, empurra você pro que é verdadeiro. Era a hora de voltar. Não para pedir meu lugar de volta. Mas para lembrá-los quem tirou ele de mim, em primeiro lugar. Não avisei ninguém que voltaria. Sem recado dramático. Sem anúncio. Só arrumei minhas coisas, saí da cabana antes do sol nascer e dirigi por 5 horas direto. Não parei para comer. Não coloquei música. Só o silêncio, a neve e uma decisão que ficava mais pesada a cada quilômetro percorrido. Não fui para casa. Fui direto para casa do Dave.
Ficava num daqueles condomínios novos, onde todas as caixas de correio são iguais e os vizinhos acenam como se realmente se importassem. A garagem estava vazia. Nenhum carro. Nenhum som dentro. A polícia civil já tinha passado por lá. Fui pelos fundos, celular na mão. Tirei fotos do portão lateral destrancado, do balanço com o assento rachado, do saco de lixo empilhado ao lado da garagem, como se ninguém mais se importasse com nada ali. Era só documentação. Depois, fui direto ao tribunal. Pedi para falar com o cartório. A mulher atrás da janela de vidro mal levantou os olhos quando entreguei o pedido. Entreguei minha identidade e um número de processo que consegui com a Lily. Solicitei cópias de tudo. O resumo da investigação, as declarações da família, as fotos do incidente, qualquer coisa pública, qualquer coisa concreta. Depois, esperei sentado naquela cadeira de vinil horrível, sob luzes fluorescentes que piscavam sem parar. Fiquei pensando em todo o dinheiro que dei ao longo dos anos. Em silêncio. Sem pensar duas vezes. Aniversários, concertos de carro, aluguel, compras de mercado, até um professor particular pro meu sobrinho quando minha irmã disse que ele estava ficando para trás. Eu paguei por isso também. E agora, eu tinha vantagem. Quando cheguei à casa dos meus pais, o sol já estava se pondo. A casa estava exatamente igual. A caminhonete do meu pai na frente. A luz da varanda acesa. Bati uma vez. Entrei. Ainda tinha a chave. Os dois estavam na cozinha. Minha mãe congelou quando me viu. Meu pai parecia ter engolido um prego. Não me sentei. Coloquei uma pasta de papel pardo sobre a mesa. A primeira página trazia o nome do Dave em destaque, seguido da frase: Investigação em andamento sobre bem-estar infantil. Minha mãe abriu a pasta. Leu algumas linhas. Esperei. Isso não é justo, ela disse. Você não precisava fazer isso. Ele precisava. Respondi. Ele só não esperava que alguém finalmente dissesse alguma coisa. Meu pai começou a falar, mas eu interrompi. Você me disse que eu não era da família. Que eu não era bem-vindo. Então é assim que vai ser. Listei tudo o que eu havia encerrado. Sem mais pagamentos. Sem transferências de emergência. Sem contribuições para aniversários, feriados, contas ou planos. O fundo acabou. O fundo reserva que eu criei para emergências médicas? Fechado. E expliquei por quê. Em detalhes. Porque família não é só quem compartilha o sangue. É quem aparece quando importa. E quando eu estava no meu pior. Ninguém apareceu. Fizeram piadas. Tiraram fotos. Seguiram em frente. E quando eu finalmente me levantei, eles não estavam prontos pro que eu trazia comigo. Minha mãe chorou. Meu pai não disse uma palavra. Eu saí. E não olhei para trás. Naquela noite, Lily me mandou um vídeo. As meninas rindo, assando biscoitos na cozinha dela. Elas pareciam seguras. Felizes. Livres. E, pela primeira vez em meses, senti que talvez eu tivesse feito alguma coisa certa. Mas ainda não tinha acabado. Ainda não. 3 semanas se passaram. 3 semanas em silêncio. Sem mensagens da minha mãe. Sem ligações da minha irmã. Dave sumiu de todas as redes. O podcast dele desapareceu. A biografia como corretor foi retirada. Nada. Só silêncio. E eu só consegui imaginar como era esse silêncio com 2 crianças fora da casa. E uma família inteira sem coragem de dizer seu nome em voz alta. Fiquei em Boston. Trabalhei. Comi melhor. Dormi a noite toda. Minha vida voltou aos poucos. E eu comecei a acreditar que talvez aquilo fosse o fim. Que talvez eles continuassem quebrados. E eu, finalmente, conseguisse seguir em frente. Mas famílias como a minha não se quebram em silêncio. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Depois veio outra. Depois, uma terceira.
Na quarta, atendi. Era minha mãe. Não estava brava. Nem amarga. Só, cansada. Ela disse que eles queriam conversar. Ela disse que todos iriam se reunir. Sim, todos eles. E queria que eu estivesse lá. Disse algo que ficou na minha cabeça. A gente não sabia o quão ruim as coisas tinham ficado. Não queria saber. Foi aí que percebi, eles não estavam arrependidos pelo que fizeram. Estavam arrependidos por não conseguirem mais esconder. Mesmo assim, eu fui. Não por eles. Fui pelas meninas. Pela Lily. Por mim, talvez. A reunião foi na casa da minha tia Meredith. Entrei, e todos os olhos estavam em mim. Os que costumavam sussurrar, agora me encaravam. Os que riam, baixaram o olhar. Dave não estava lá. Ouvi dizer que ele se mudou para a casa de um amigo do outro lado da cidade. Foi obrigado a frequentar aulas de criação dos filhos. Só tem direito a visitas supervisionadas. A ex dele pediu a guarda total discretamente, claro, para evitar escândalo. Deixei que eles falassem primeiro. Meu pai tentou, mas a voz falhou. Minha irmã se desculpou pelo acento, pela mensagem, por ter deixado tudo continuar daquele jeito. Não parecia ensaiado. Parecia exausta. Como se carregasse culpa e não soubesse onde deixar. Até Meredith falou. Disse que sabia sobre o Dave há anos. Chorou. Se chamou de covarde. Eu não interrompi. Eles perguntaram o que eu queria. O que seria necessário para consertar tudo isso? Respondi que não queria consertar nada. Disse que já tinha feito as pazes com a ideia de ir embora. Que não pretendia voltar ao que tínhamos. Que estava disposto a perdoar, mas não a esquecer. E, definitivamente, não a financiar. Perguntaram se isso significava que eu nunca mais voltaria à mesa. Respondi. Eu volto se for convidado. Mas não levo presentes. Não assino cheques. E se vocês tentarem esconder outro problema, ao invés de enfrentá-lo, serei o primeiro a expor. Eles concordaram. As meninas ficaram com a Lily para sempre. Dave nunca mais se aproximou delas. E, devagar, com tropeços, as coisas foram se acalmando. Não curadas, só resolvidas. Hoje, eu vou aos aniversários. Sento de novo na ponta da mesa. Sem presentes. Sem pagamentos. Só eu. Eles não pedem mais ajuda. Mas agradecem quando passo o sal. Achei que tudo tinha acabado. Não perfeito, não redimido, só, encerrado. Todos haviam se despedido da antiga versão de mim. E eu deixei claro que não pagaria mais a vida de ninguém. E, para ser honesto, eu estava bem com esse equilíbrio desconfortável. Aparecia em aniversários, de mãos vazias, acenava com educação, saía mais cedo. Estava em paz com ser aquele cara perto de quem eles se sentem culpados. Tanto faz. Então, recebi uma carta. Uma de verdade. Pelo correio. Sem remetente. Só meu nome e meu endereço em Boston, escritos com uma caligrafia impecável. Não reconheci. O carimbo postal era de 2 cidades próximas de onde meus pais moram. Dentro, havia uma única folha de papel. Sem saudação. Sem assinatura. Só isso. Verifique as contas do seu pai. Ele não está tão quebrado quanto diz. Pergunte sobre o fundo de reforma. Comece com a transferência de 18 de março de 2023. Li 5 vezes. Eu não mexia nas contas do meu pai desde que fechei tudo. Mas quando cuidava delas, tinha acesso total. Ele nunca mudou as senhas. Então sim, eu verifiquei. E estava tudo lá. Uma transferência de $14.000 de uma das minhas antigas linhas de crédito. Uma que deveria ter sido encerrada há meses. Direto para uma conta no nome dele, com a descrição reforma da casa. 18 de março. 3 meses depois de eu ajudar a pagar a fornalha da casa. 2 meses antes dele me dizer que não tinha dinheiro nem para comida.
E o melhor, ele não usou o dinheiro na casa. Nem $1. A conta estava ativa, quase intocada. Saldo: $13.512. Enquanto eu pulava refeições para manter as contas deles em dia. Enquanto quitava a luz atrasada. Meu pai escondia milhares numa conta paralela. Pra quê? Pra quando o filho decepcionante decidisse parar de brincar de banco. Não disse nada. Não imediatamente. Fiz uma cópia do histórico de transações. Marquei a transferência, imprimi. E esperei pelo próximo jantar em família. Dessa vez, levei um presente. Só um. Uma cópia emoldurada da transferência. Sem bilhete. Sem explicação. Entreguei para ele na frente de todo mundo e disse: achei que você fosse querer isso para os seus arquivos. Você precisava ver a cara dele. Não disse uma palavra. Ficou ali parado, segurando a comida como se fosse explodir na mão dele. Ninguém mais falou nada. Minha mãe parecia torcer para ser engolida pela terra. E eu? Só me sentei, comi meu jantar e fui embora. Sem sobremesa. Nunca mais me convidaram.